Controle de qualidade de cor, análise visual. O objetivo de realizar o controle de qualidade de cor é saber se a cor da amostra em questão está de acordo com um padrão de referência. Nesse procedimento, utilizaremos um equipamento que é a cabine de luz, que fará o controle da iluminação, um padrão de referência, que pode ser um pedaço de malha, um tecido, ou então até mesmo um outro tipo de têxtil, de preferência que ele seja muito semelhante ao produto que eu esteja comparando, as amostras que serão comparadas e uma escala de referência, que é a nossa escala cinza. Essa escala, ela possui graduações, que vai desde o 5, onde eu não tenho diferenças, até o 1, onde eu tenho uma diferença muito grande. Então, essa escala ela é utilizada dentro desse suporte e você, por aproximação e comparação entre a diferença da escala e a diferença encontrada na amostra, realiza então a sua avaliação. Essa é a nossa cabine de luz. A cabine de luz é composta por uma série de lâmpadas dispostas na parte superior, e cada uma dessas lâmpadas vai emitir radiação dentro da região do visível com um espectro diferente. Ou seja, ela vai emitir energia, vai emitir radiação dentro de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que é a região do visível, mas cada um desses iluminantes vai emitir uma quantidade de radiação em determinados comprimentos de onda específico. Traduzindo isso, o que a gente vai ter? Teremos a cor da lâmpada e a radiação que ela emite diferente de um iluminante para o outro. Para exemplificar, temos aqui o iluminante A, que é o iluminante incandescente, e esse iluminante, dentro do espectro dele, ele emite muito mais radiação na região do vermelho, na região dos comprimentos de onda maiores. Isso acaba tornando essa lâmpada mais amarelada e as cores que você enxerga usando esse iluminante serão cores com as tonalidades mais quentes, mais vermelhas, mais amarelas. O próximo deles é o D65, o mais utilizado dentro da indústria têxtil. Ele é considerado o nosso iluminante padrão. E D65 é a luz do dia, né? E 65 vem de 6.500 Kelvin, que é a temperatura de cor dessa lâmpada. Então, essa lâmpada é uma lâmpada mais azulada, mas se eu for olhar o espectro de cor dela, ela tem a emissão de radiação mais uniforme. Então, ela vai emitir mais ou menos a mesma quantidade de radiação desde os 400 nanômetros até os 700 nanômetros. A seguir, temos a TL84. A TL84 é uma lâmpada fluorescente. Ela vai ter emissão preferencial em alguns comprimentos de onda. Então, ela vai ter um comprimento de onda do verde, que vai emitir muita luz, um do vermelho, que vai emitir muita luz, e um do azul, que vai emitir muita luz. Quando eu junto essas três cores numa lâmpada, ela vai refletir, vai formar a cor branca. Então, isso é a síntese aditiva, quando você junta as luzes e forma uma outra cor. E no caso das luzes é diferente do caso da matéria. Se você juntar o vermelho, o verde e o azul, você vai ter a luz branca, que é mais ou menos o que acontece aqui com esse TL84. Ele tem esses três componentes preferenciais, e aí nesses três componentes ele tem maior intensidade de luz, de radiação. Temos também aqui a luz ultravioleta, conhecida também como luz negra. Ela é abaixo da região do visível, ela emite radiação abaixo da região do visível e ela serve para fazer avaliação de branco ou de aplicação de branqueador óptico. E por último, nós temos a CWF, que também é uma luz fluorescente, mas ela é considerada uma fluorescente fria, então ela também vai ter emissão em determinados comprimentos de onda, verde, vermelho e azul, mas são comprimentos diferentes do que o da TL84.
Observando amostras na cabine de luz com diferentes iluminantes, conseguimos perceber que a cor nos parece diferente. O iluminante que está aceso nesse momento é o iluminante A, incandescente, e que tem grande emissão de radiação na parte do vermelho. Então podemos observar essas amostras com uma tonalidade mais amarelada. Substituindo pela luz do dia, percebe-se uma alteração na reflexão dessa cor, na observação dessa cor. O mesmo acontece se eu for para TL84. Então, conforme o iluminante que eu vou utilizar, agora eu vou colocar o CWF, a cor vai ter uma aparência e ela vai ter uma reflexão. Por isso, é muito importante padronizar o iluminante no momento de fazer uma leitura. Esse efeito que a gente enxerga de mudança de tonalidade, onde eu posso ter um efeito chamado metameria, ou seja, uma cor que pode estar igual para um iluminante estará diferente para outro iluminante. Já falamos então da cabine de luz e dos iluminantes. Falaremos um pouco do ambiente, da sala de avaliação. Essa sala deverá ser um ambiente fechado e sem iluminação, para que não interfira na sua amostra ou na sua avaliação. Além disso, devemos sempre utilizar o mesmo ângulo, que pode ser na base da cabine ou podemos ter um anteparo com 45 graus. Os dois são permitidos. O importante é que você use sempre o mesmo critério para avaliação. Além disso, não devemos ter nada com outras cores dentro da cabine de luz. E é interessante que as amostras sejam bastante parecidas, que as amostras e padrão sejam parecidos, ou seja, tenham o mesmo tamanho, sejam de um material semelhante, principalmente na questão de brilho e de textura, e que quando você faça a análise, se você estiver avaliando malha, você use o critério de alinhamento de cursos e colunas. Colunas na vertical para padrão, colunas na vertical para amostra. Então, esses são os requisitos para que você tenha uma boa análise, requisitos do seu ambiente para que você tenha uma boa análise. No procedimento de análise, selecionamos então o iluminante, preparamos padrão e a amostra sempre no mesmo sentido de cursos e colunas, posicionamos as amostras ou no anteparo em 45 graus, ou poderia ser na base da cabine de luz. Nesse caso, faremos no anteparo de 45 graus para facilitar a visualização da câmera. Essa amostra e esse padrão, observados no D65, possuem uma diferença de tonalidade pequena. Então, com a ajuda da escala cinza, posso atribuir uma nota para essa diferença. A diferença na escala de 4 para 5, 4/5, que não significa 4,5, mas sim o valor intermediário entre 4 e 5, é bastante semelhante a essa diferença entre as duas amostras. Ou até mesmo, quase nem é possível identificar. Então, eu poderia dar ou realmente uma nota 5, que está muito semelhante, ou uma nota 4/5, porque eu percebo uma leve diferença de tonalidade. Então, tanto faz, tanto uma amostra 4/5 quanto uma amostra com nota 5, provavelmente seria liberada. No entanto, se eu colocar uma outra amostra com maior diferença de tonalidade, talvez a minha nota não seja a mesma. Então, essa aqui é bem mais perceptível a diferença, né? Então, ali em torno de talvez um 3/4 já, né? Então, é uma diferença já bastante perceptível. Aqui ainda me parece maior essa diferença. Eu tenho uma diferença ali em torno de 3 praticamente. Posso até conferir um 2/3 para ver se isso não fica até mais próximo, mas parece que não. Acho que aqui devemos ter realmente uma diferença na casa do 3. Então, essa amostra seria uma nota 3, que provavelmente seria reprovada.
Não há uma nota específica para aprovação e reprovação. Isso fica a critério de cada empresa. A empresa vai treinar o seu colaborador, vai solicitar que ele faça um teste de acuidade visual e a partir dali o colaborador vai fazer a interpretação e a liberação ou não desses lotes.